Temos então um convidado especial, que é Rogério Scorteganha, meu pai, empresário, diretor administrativo do Grupo Fotosul, precursor da técnica do acompanhamento do bebê no mercado da fotografia. E agora eu vou deixar que ele se apresente e a gente vai falar um pouquinho então, quero que você nos conte um pouco da sua trajetória. Bom dia a todos. Sou Rogério Scorteganha, como o meu filho... Só um momentinho que é o Peraí primeiro que deu episódio. um pau aqui. Ele tá acompanhando vocês aqui pelo YouTube. E é isso aí. Rogério Scorteganha, fundador da Foto Scorteganha, lá no ano de 86. E espero que possa contribuir com alguma informação aí nesse bate-papo entre amigos. Se puder ajudar um pouquinho, já ficamos felizes. Certo. Bom dia, então. Seja bem-vindo. Bom dia, meu filho. Eu esqueci de um comunicado importante, gente, que os nossos episódios acontecerão de forma quinzenal. Nossa primeira temporada contará com 4 episódios. O nosso canal oficial teve um problema técnico, mas a partir da próxima semana vocês já vão poder se inscrever nele. E lá vão ter todos os vídeos do nosso podcast. Então eu queria que tu contasse um pouco, né, um pouco da tua trajetória para as pessoas, porque muitas pessoas têm curiosidade em saber um pouco sobre a nossa vida, como aconteceu, em especial a tua trajetória, que começou com a Foto Scorteganha, até tu entender a necessidade do mercado, né, então até tem uma apresentação aqui que eu esqueci de ler, né, porque é o primeiro podcast e a gente tem essa licença poética de esquecer. Então, o Grupo Fotosul iniciou sua trajetória há mais de 3 décadas com o empresário Rogério Scorteganha ao abrir a sua primeira loja de artigos fotográficos, que mais tarde se tornou uma rede chamada Foto Scorteganha e foi uma das maiores redes de estúdio do sul do Brasil. Com o passar do tempo, Rogério percebeu a falta de fornecedores especializados no segmento, dando início ao grupo. Atualmente é uma das líderes do mercado da indústria de imagem, com forte atuação no mercado da fotografia, entregando soluções em produtos que vão desde a revelação de fotos até a fabricação de quadros, fotoprodutos e álbuns que são vendidos a fotógrafos, estúdios e empresas de formatura. Então eu queria que tu contasse um pouco para nós. Como que surgiu a ideia da Scorteganha, da Foto Scorteganha, como começou essa trajetória e essa transição para o Grupo Fotosul? Porque as pessoas ainda confundem muito e têm um pouco de dificuldade em conhecer, mas eu queria ouvir um pouco hoje a tua história, a tua trajetória, desde quando você começou, quando era jovem, o que te motivou? Quando era jovem é bom. Como eu estava falando, lá no ano de 86, o meu compadre Luiz Cunha, irmão do nosso saudoso amigo Adão Cirinei da Cunha, então eles tinham o estúdio fotográfico e nos fins de semana eu ajudava o meu compadre Luiz nos casamentos, fotocélula. E isso nos levou a eles me convidarem para abrirmos uma loja junto, onde abrimos a primeira Foto Scorteganha, já no ano de 86. E ali começamos a trabalhar, principalmente batizado na porta da igreja, né, aquele tempo, não sei se ainda funciona assim hoje, creio que sim. O fotógrafo ficava aguardando na frente da igreja, os pais iam chegando com as crianças e você ia fechando os contratos e já fotografava, entregava, casamento, aniversário, e ali começou a nossa história. Andamos juntos por um tempo e no ano de 88, andamos 2 anos juntos, daí resolvemos separar a sociedade, onde eu abri a sociedade com meu amigo Alvinir Miguel Ferrão, onde trabalhamos durante muito tempo junto, abrimos 2 lojas, montamos laboratório, mas sempre o nosso forte era estúdio, o acompanhamento do bebê, o qual somos precursores, eu e o Alvinir, e está espalhado por todo o Brasil hoje, e casamentos, aniversários, e aí fomos montando a loja com revelação, aí veio o advento do Minilab, a empresa foi crescendo, o número de colaboradores foi aumentando e fomos trabalhando, reportagem, loja de segunda a segunda, muito tempo trabalhando de segunda a segunda. Como diz o meu amigo Pedro Brayer, o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, né? Então, muito trabalho, muita dedicação. E depois o Alvinir resolveu ir embora e aí eu, já com a minha esposa Silvia, começamos a trabalhar os dois, chegamos a abrir 8 lojas, quando veio o advento do digital. Quando veio o advento do digital, então compramos um Minilab digital em 2001. E a qualidade, a diferenciação nos levou a começar a atender o profissional.
né? E aí o atendimento ao amador, casamento, aniversário foi diminuindo e foi aumentando o profissional. E hoje atendemos somente ao fotógrafo profissionais de toda a região. Dessa forma surgiu a Foto Sul. Estou fazendo de uma forma bem resumida, muito resumida mesmo, mas teve muito trabalho, muito investimento, muito erro e acerto, decisões difíceis, compra máquina, compra essa, compra aquela, onde você errasse você podia quebrar, que eram valores muito altos. E é isso aí. Que bacana. A gente tem tempo, então eu quero me aprofundar um pouco mais. Conta pra gente, porque a gente tem muitas pessoas que não são do segmento da fotografia. O que é o Minilab? Vamos começar por aí. Bueno, então, para dizer o que é o Minilab, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Primeiramente, você revelava o filme, enrolava o filme num aspiral e manualmente você mergulhava ele no químico e ficava marcando no relógio o tempo, porque ele tem o revelador, o branqueador, o estabilizador e o fixador. Então tinha um tempo desse, um tempo desse. Assim era a revelação do filme. E as fotografias era a mesma coisa. Tinha uma cestinha de inox, onde cabia 2 fotos em cada vãozinho. E você passava revelador, branqueador, fixador, estabilizador, contando o tempo. Passava o filme. O filme fazia esse processo, aí pendurava para ele secar numa estufa. E depois você fazia o mesmo com as fotografias. Daí você botava o filme no ampliador, passava uma chapa, dava luz, tudo manual. Passava outra chapa, dava luz para imprimir a foto no papel fotográfico. Essa chapa era como se fosse assim. É uma 1015, 318. A foto era cortada o papel já e você imprimia em cima do papel. E as ampliações, você colocava um ampliador na parede e imprimia lá naquela outra parede, porque precisava de mais distância, né? Ou senão você botava uma escada e deixava o ampliador lá no teto. E com o advento do Minilab, o que aconteceu? Você engatava o filme aqui, ele fazia esse processo inteiro, né? As fotos também você tirava da cesta e secava numa secadeira. A foto impressa. A foto impressa, ia secando uma a uma, ia botando do lado, saía toda misturada, depois tu tinha que separar, era uma mão de obra, né? E com o advento do Minilab, a revelação do filme ficou de que forma? Você botava aqui, ele passava nos roletes, e até hoje é assim, e saía revelado do outro lado, tinha uma estufa no final e seco. E a fotografia também. Você colocava... Bota o rolo aqui, o Minilab mesmo corta, imprime, você só trabalha na tela do computador, passa por todos os processos, seca e sai a foto já em ordem, né? Que era uma dificuldade seca. Esse é o grande diferencial. E como é que fazia para separar as fotos naquela época? Era uma trabalheira, né? Tu tinha que pegar o filme aqui contra a luz e ficar achando, isso aqui para botar em ordem, para saber de quem era. Olha, tempos trabalhosos. E me conta uma coisa, como que começou uma coisa que muitas pessoas querem saber e foi tema de um segmento da fotografia que cresceu muito, principalmente durante a pandemia, porque foi o que sustentou muitos estúdios durante o tempo da pandemia, que foi o acompanhamento do bebê. Eu queria que tu contasse um pouco pra gente como que vocês começaram essa técnica, de onde que surgiu essa ideia e como que, né, surgiu essa técnica que hoje é tão difundida em todo o Brasil. Essa técnica, o meu amigo, meu compadre, o Alvinir Miguel Ferrão, somos amigos e compadres até hoje, ele que me falou dessa técnica e nós dois fomos evoluindo ela, que consistia no quê? O acompanhamento do bebê. Nascia a criança... Vinha para o estúdio, primeiro mês, fazia 3, 4 fotos. Segundo mês, mais 3, 4 fotos. Fazia o acompanhamento todos os meses, os 12 meses. E no final de 12 meses ganhava uma ampliação de brinde. Só que a coisa era tão prática, e é tão prática, e tão legal, e tão rentável, e tão bom para os dois lados, é uma coisa que todo mundo ganha. A mamãe e o papai que fazem as fotos têm aquela... Isso aí até antes os filhos que nasceram depois de surgir o acompanhamento do bebê tinham problema com os manos mais velhos, que nasceram antes do acompanhamento do bebê. Aí a reclamação era, ô pai, o meu irmão tem todas as fotos, eu não tenho nenhuma do meu acompanhamento. Se você não tem acompanhamento do bebê, você é velho, entenda esse recado. Então,
Só que o que aconteceu? Nós chegávamos a fotografar 80, 90 crianças num dia, né? Era impressionante, porque eu acho que praticamente uma geração registrou na Fotos Corta e Ganha o acompanhamento do bebê. Se tu tem uma foto de bebê aí na tua casa, provável, quem está mais ou menos aí acima dos 30, né? Quem está acima dos 30 e tem foto de bebê, provavelmente foi a Fotos Corta e Ganha. Então ali foi evoluindo. O que nós fizemos? Se formam os gargalos, os funis, né? Então nós iniciamos com um estúdio e uma recepção. Só que a coisa deu tão certa que era muito grande a espera e montamos mais um estúdio e uma recepção. Apertou, montamos mais uma recepção e mais um estúdio. Nós chegamos a ter 2 recepções e 4 estúdios fotografando. Então era impressionante, algo de muito sucesso. Por quê? Porque era bom para todo mundo. O preço era tranquilo, você fazia 3, 4 fotos, o marido não reclamava, né? Não gastava muito, a mãe ficava feliz, o neném ficava feliz, todo mundo, vovô, a vovó, todo mundo ficava feliz. E dentro do acompanhamento do bebê, nós começamos a fazer promoções mensais. Todo mês nós tínhamos promoções na Fotos Corta e Ganha, quando nós trabalhávamos no varejo. Até o Evandro está nos assistindo aqui, um abraço, Evandro, da Qualitá, era o meu marqueteiro e é até hoje, né? Então, ele fazia todo o mês, nós sentávamos, qual é a campanha do mês que vem, nós tínhamos uma planilha de campanhas. A de maior sucesso era agora de Natal, que ainda dá tempo para quem quer aproveitar, que era dose dupla no estúdio, né? Como aqui eu estou vendo que nossa grande audiência aqui é de fotógrafos e colegas de profissão, essa campanha é campeã. Como é que consistia essa campanha do dose dupla no estúdio? No Natal. Porque no Natal tu faz o cenário de Papai Noel, tu faz, né, todo um cenário, veste a criança, e os pais querem dar uma foto dessa pro padrinho, pra madrinha, pro vô, pra avó, pro tio, pra tia. Aí nós fazíamos dose dupla no Natal, dose dupla. Você pagava uma e levava 2. O que isso aí representa para o pai? O pai, não sei quanto está uma foto hoje, mas vamos dizer que seja R$20. Ele pagava 20, mas ele levava 2. O custo para ele é 40, porque ele ia ter que fazer outra para dar para o vô, para a avó, para o vô. Qual é o segredo dessa promoção? É não fazer... A foto tem que ser igual. Porque você captura a foto, você tem que editar, tem que limpar, tem que escrever... Era a mesma foto. O que vai custar para o fotógrafo? A impressão de mais uma foto. Entendeu? Então, o custo para o fotógrafo se torna baixo, porque o grande gasto dele é no aluguel, na luz, no tempo que ele gastou no estúdio. Mas essa cópia a mais é somente uma cópia e o valor que ele paga numa cópia. Esse é o pulo do gato dessa campanha do dose dupla no estúdio. Então, o papai e a mamãe comprava 10 fotos, ele ganhava 20. Para ele, custaria 20 fotos, custaria 400, né? E essas 10 fotos a mais para o fotógrafo, aí cada um sabe o preço que paga, daria menos, bem menos, né? Que não tem todo esse desgaste, todo esse trabalho em cima dessa segunda foto. Claro, e é importante também salientar nisso que tu trouxe, que os fotógrafos também têm outros custos, né, nesse contexto, como cenário, estrutura, que estão diluídos. E é muito bacana essa ideia que você trouxe da dose dupla, porque a partir disso o fotógrafo otimiza o custo fixo dele. E aí a pergunta que eu quero te fazer, para a gente dar sequência nessa conversa que eu tenho certeza que está muito enriquecedora para os fotógrafos que estão nos ouvindo e para os profissionais, de modo geral, que trabalham com serviço, porque tudo que a gente aplica em uma esfera, né, pode se transpor para outros negócios. E aí eu te pergunto, integração entre produto e serviço. Podem ir mandando seus comentários aqui no YouTube, a gente está atento, suas dúvidas. Estou bem tecnológico. Não, hoje tu tá bem tecnológico. Ele que ensinou para nós hoje como que a gente via na live os comentários, aqui ninguém sabia. Então, a integração do produto e do serviço. Eu queria que a gente trabalhasse um pouco, tu falasse um pouco sobre a questão elementar sobre a questão de otimizar o custo fixo. Quando que você se deu por conta? E se tu puder trazer mais cases como o da dose dupla, falando um pouco sobre a questão de agregar o produto ao serviço. Então, nós vendíamos muito álbum, né? Porque o acompanhamento do bebê tinha que colocar em álbuns, a pessoa recebia as fotos, agregava.
né? Na época nós éramos um dos maiores vendedores de álbuns da Cartona, tinha o álbum 106, eu acho que todo mundo deve ter um em casa aí. Entregava uma ampliação e já vendia a moldura, certo? Na Revelação também nós dávamos uma 20 por 25 de brinde e já tínhamos as molduras para vender. Tudo você ia fazendo a casadinha, né? Colocando o filme tranquilamente, porque revelava já, comprava outro filme. Mas o grande ganho mesmo é a união dos dois, mas o que dá mais mesmo é o serviço, assim, em termos de faturamento. Mas o agregar, vender moldura, principalmente, dava muito. Hoje em dia tem o álbum encadernado, que na época não tinha, né? Hoje, no final do acompanhamento, você entrega um álbum encadernado ou um fotolivro, que é muito melhor. A indústria de álbuns praticamente diminuiu muito em função disso. Também é uma forma de agregar valor ao que você está entregando. Sem dúvidas. Né? E uma pergunta. Na tua concepção, para os empresários, para os líderes que estão assistindo a nossa live, o que uma pessoa precisa para ser líder? Um líder, ele nasce, se torna? Como você vê essa questão? Aí é minha fé, né? Se eu falar alguma bobagem aqui, vocês desconsiderem e aproveitem o que vocês acham interessante. Mas eu creio que Deus, quando ele fez, eu creio em Deus, né? E creio que todo mundo crê em Deus, mas apesar que tem gente que não acredita. Mas Deus, ele fez tudo muito perfeito. Imagina se todo mundo fosse empresário. Ou imagina se todo mundo fosse trabalhador. Né? Ou imagina se todo mundo fosse com veio político, ou se todo mundo quisesse ser médico, ou se todo mundo... Imagina o que seria do mundo, né? Nós teríamos só uma cor no mundo. Então, eu creio que isso aí vem junto contigo. Não sei de que forma, mas eu sei que vem. Em algum momento vai startar, vai aparecer. E acredito também que a pessoa que quer ser um empreendedor, e mesmo que ela não tenha o dom, se ela pedir para Deus, Deus dá. Eu creio muito nisso. Eu creio muito em Deus e essa é a minha fé, e Ele tem conduzido a minha vida até aqui. Não deito sem falar com Ele, e sempre que acordo, a primeira conversa é com Ele. E passo o dia inteiro conversando com Ele. Então, eu creio dessa forma, que o dom se torna mais fácil. E eu identifico muitos empreendedores na minha caminhada aí de 86, não vamos fazer muita conta aí. 86 dá quanto? 34 anos. Por aí. De empreendedor, eu já identifiquei muitos empreendedores que vieram trabalhar comigo e já disse, tu é um empreendedor, vai. E um grande sinal do empreendedor é que aquele teu colaborador, que ele cuida da tua empresa como se fosse dele. Ele se preocupa como se fosse dele, ele está pronto para abrir o negócio dele. Esse já é um sintoma do empreendedor, né? É isso aí que eu creio. Excelente. Então, para a gente descontrair um pouco, a gente quer saber alguns fatos marcantes da tua carreira, algumas histórias engraçadas, divertidas e que foram marcantes para você. Em especial, algumas histórias aí do tempo que você trabalhava como fotógrafo e depois já assumindo a gestão da Fotos Corte Ganha, algumas histórias curiosas aí que você relembre, que foram bacanas. Mesmo a gente tem o Dia da Criança, que era uma data muito marcante, né, na Fotos Corte e Ganha. Eu gostaria que tu contasse um pouco dessa história. A gente sempre, a fotografia, você está sempre ligado com as pessoas, né? No meu tempo, aí, há 20, 30 anos atrás, o fotógrafo era quase que um convidado da festa, né? Muitas vezes convidava a gente para sentar na mesa com os noivos, aqueles... Hoje em dia os casamentos são mais elaborados, é outra forma hoje, mas a gente pegou essa época. E realmente o que mais me marcou assim foi o Dia da Criança, que eu tive uma ideia. Eu já tinha um laboratório e não custava muito para fazer fotografia, poderia dar de presente. E no Dia da Criança eu lancei a ideia de toda criança com menos de 7 anos que vinha na Fotos Corte e Ganha vai ganhar uma foto de presente. Eu não sabia o que aquilo ia repercutir.
E não era algo assim, eu quero fazer uma campanha de marketing, eu quero, sabe? A ideia não era essa. A ideia era simples, dar uma foto para criança que não tem condição de ter uma foto. Desculpa Sim. interromper, só contextualizando, né, gente? Era uma época em que não existia celular, que o acesso à fotografia era se você fosse realmente num estúdio ou tivesse condição de ter uma câmera fotográfica, né? Uhum. E desculpa que eu interrompi, mas eu acho que é importante a gente contextualizar para que as pessoas saibam. Sim. Então, não tinha toda essa facilidade hoje, e a grande surpresa é que foi que na primeira edição nós tinha foto ali no meio da quadra entre a Moron e a Brasil, na Chicuta, e a fila dobrava o correio, né? E aquilo ali chamou muito a atenção na cidade, e por fim deu algo que a gente nunca imaginava e que marcou a Fotos Corta e Ganha. Mas o nascente, o nascedor, a vertente, o nascente dessa ideia era simplesmente dar uma foto para quem não precisava. E aí os vizinhos já compraram a ideia, quando eles viram aquele movimento, já compraram refrigerante, já fizeram pipoca, cachorro-quente, e as crianças iam passando na frente dos comércios ali e virou uma festa. Por muitos e muitos anos nós tivemos essa grande festa, e os mais antigos devem lembrar. Chamava muito a atenção, porque passava ali, era que, para que é essa fila? Né? O que está acontecendo? Será que estão dando dinheiro? Alguma coisa? Então, é uma coisa que marcou muito, né? E o meu amigo Júlio Rosa me ajudava muito também, né? Um irmão meu que sempre tive propaganda com ele lá na Irapuru, e ele sempre participava, e anunciava, e chamava. E chegamos a fotografar perto de 1.000 crianças num dia desse. Mas conforme daí foi evoluindo, foi surgindo o celular, essas coisas, a gente continuou fazendo, mas daí já tinha outras formas de... Que bom que tinha outras formas, né? Mas o mais gratificante é que às vezes ainda eu encontro pessoas que me dizem, a única foto que eu tenho quando eu era criança é a que eu tirei lá no teu estúdio. Que bacana. É legal. E aí, tem algum outro fato marcante? Conta pra gente alguma experiência. Tu falaste da questão dos casamentos. Como que eram os casamentos na época? Teve alguma história curiosa, engraçada dessa época pra gente relembrar? Que deixou, enfim, dessa época aí que passou, enfim, e que fez parte da construção do negócio hoje? Hoje os casamentos que eu tenho ido, geralmente é uma equipe de fotógrafos, e que bom que é assim, né? Mas no nosso tempo ia tu, é você e Deus, né? Tu pegava a tua máquina e ia, então às vezes aconteciam, né? Tu picar num vaso no meio da cerimônia. Num casamento, daí eles amarraram os arranjos, né? E eu tô vindo de costa para tirar foto da entrada do noivo e bati no primeiro. Sabe aquelas carreirinhas de dominó? Foi tal. Então, algumas coisas aconteciam, mas era muito legal, porque muitas amizades, muitos conhecidos, festas lindas, sempre em festa, alegria, era muito bom. E como você vê a questão da relação com com o passar da tua vida, com as etapas da tua vida, com a relação das etapas do teu negócio, da forma como isso se construiu? Porque tem pessoas que dizem, essa fase da minha vida era bonita, essa fase isso, Então eu gostaria de entender como que tu vê um pouco a construção sua enquanto indivíduo relacionada à construção do negócio. Se você acredita também que tem uma relação na tua construção como indivíduo e também a construção do negócio. Eu quero abrir um parênteses aí na construção do negócio. A gente está falando só as cachaças que nós tomamos, né? Mas os tombos que nós caímos, nós não falamos ainda. Já vou para a parte dessa coligação aí entre o negócio e a tua formação de vida. É uma coisa que eu acho muito importante, não sei se tu tem mais para frente, na gestão do negócio. Se eu não tivesse tomado algumas decisões na minha caminhada, provavelmente eu teria quebrado no início, nos controles, né? Comecei sem controle nenhum, confiando e fazendo. Mas depois eu aprendi que você não deve dar liberdade assim a deixar para o outro decidir se ele vai ser bom ou ruim. Você tem que ter controles do teu negócio. Estou falando controle de caixa, controle de estoque. E uma vez eu quase quebrei porque eu não tinha controle. E eu não estava conseguindo mais pagar minhas contas. E aí, por isso que eu falo que eu acredito em Deus. E uma noite eu estava em casa, não sei se
válido falar isso aqui. Não conseguia dormir, você não paga as contas, não consegue dormir. Eu estou falando isso aí há 30 anos, há 33 anos atrás, estava com 2, 3 anos do negócio. E veio uma vozinha lá do além e disse, lembra aqueles R$2 que tu deu, que não tinha troco no caixa, que tu alcançou e te entregaram o caixa batido? Caixa batido é? Caixa batido, eu não conferi o caixa. A pessoa que estava no caixa era uma pessoa da minha confiança, né? Confiança. E ela que fechava o caixa, tá batido, tá batido. Batido quer dizer que tá fechado, certo, tá tudo certo. Que bateu entrada e saída. Entrada e saída. Eu digo, bueno, levantei da cama às 11h30 da noite, abri a loja e botei R$5 no caixa. No outro dia me entregou batido. No outro dia fui lá e botei 7. No outro dia botei 14. No caso, teria que sobrar esse valor. Certamente. E aí, no quarto dia, no final do expediente, eu mandei todo mundo embora, pedi para a caixa fechar e digo, olha, por que tu tá me roubando? Não, eu não tô te roubando. Não. Que tu tá me roubando, eu sei. Eu quero saber por quê, né? Daí começou a chorar, porque isso, porque o neném tá... né? Todo mundo tem uma justificativa. Mas não fiz isso com ódio, fiz isso numa boa, uma pessoa querida minha. Todo mundo pode errar na vida, né? Ela roubou naquele dia R$50, há 35 anos atrás. R$50 de hoje era um valor, né? Aí foi lá na bolsa dela, buscou. E a partir daquele dia eu comecei a fazer um controle rigoroso de caixa, de estoque, né? E era uma coisa que eu me lembrei e achei importante falar. Se valeu para alguém, valeu, se não valeu. Porque, às vezes, tem muita gente boa que quebra por não fazer esse controle. E o ser humano, o bem e o mal, o anjinho e o diabinho está sempre aqui no ouvido dele, né? Então, tu não pode deixar brecha para o diabinho falar e a pessoa, ninguém vai descobrir nada. E, às vezes, a pessoa nem começa a roubar por mal. De repente, ela pega R$10, depois eu boto de volta e não boto, e ninguém percebeu. Aí ela diz, mas tá fácil. Então, já que estamos falando aí com empresários, é só uma coisa que me veio. Excelente, o podcast é para isso mesmo. É para isso mesmo, espero que tenha servido alguma coisa. Se não serviu, joguem fora e está tudo certo. Seguimos a vida. E se falei bobagem, me perdoe. Em relação, com certeza, em relação ao meu trabalho e à minha formação, totalmente, né, Rodrigo? Porque daí, em função do meu trabalho, eu fiz muitos cursos, o que tinha no CDL, proporcionou muitos cursos bons, palestras. E ali você não aprendia só sobre trabalho, você aprendia sobre você, sobre várias coisas. E viajei muito, visitei muitos lugares, conheci muitas pessoas no Brasil inteiro, eu tenho conhecidos. Onde eu vou, eu tenho um amigo, um conhecido, a gente troca ideia, bate-papo. Sempre fui muito de trocar ideia com as pessoas do ramo. Mais de longe, assim, porque na nossa época, pelo menos as pessoas mais de perto se sentiam ameaçadas. Creio que hoje isso é um pouquinho diferente, porque hoje tem muito espaço, tem muito lugar para todo mundo. Então, pode-se fazer boas parcerias. E tive bons parceiros, bons colegas aqui em Passo Fundo também, mas a maioria das trocas de intercâmbio que eu fiz foi lá para São Paulo, Minas, mais um pouquinho mais longe, Porto Alegre também, né? Isso aí totalmente na minha formação, porque eu me formei trabalhando, né? E tive muito aprendizado, sempre busquei muito conhecimento. E é isso aí. Sempre tive muitos consultores me ajudando, sempre trouxe muitos consultores me ajudar, né? Com ideias boas e aí vai. E aí a gente vai falar um pouco agora, que você falou dos controles, e é um ponto que a gente pode trabalhar nessa próxima pergunta, porque eu acredito que realmente, hoje em dia, os pequenos e médios empresários têm uma dificuldade muito grande em estabelecer controles e organizar, né, os pequenos empreendedores, saber como organizar o seu negócio. Então, e é uma crítica recorrente, é uma coisa que a gente ouve de forma recorrente quando conversa com clientes, com pessoas, escuta, eu quero ajustar meu controle, mas eu não sei como fazer. Então, qual você acredita ser a maior deficiência dos fotógrafos e até mesmo empresários de modo geral, que estão começando, pequenos empreendedores? E aí você trouxe a questão dos controles, eu acho que é válido você falar um pouco sobre essas dicas, falar um pouco de dicas práticas. Como que se eu estou começando, ou se eu sou sozinho, eu não sei como fazer meu controle, como que eu posso começar a ter o controle do meu negócio?
Existem coisas básicas assim que eu entendo. Eu não posso falar como tão porque eu não tenho visitado, não tenho conversado assim com o pessoal. Mas existem coisas básicas que eu creio que é necessário ter. Em primeiro lugar, ter um livro caixa de entrada e saída. Não só pelo controle, mas se você não sabe quanto entrou, entendeu? Como é que você vai estabelecer uma meta? Porque as metas nos ajudaram muito. Isso é uma coisa que sempre nos ajudaram muito. As metas. Então, se eu não tenho um comparativo de quanto eu faturei em novembro de 2022, como é que eu vou botar uma meta em novembro de 2023? Né? Aí, só para dar um pouco de risada, aí nós vamos lembrar a nossa amiga lá, né? Nós não temos meta, mas se nós atingir a meta, nós dobremos a meta. Nada a ver com política, mas é só uma brincadeira. Só um parênteses, porque eu acho que a gente tem que ir bem do princípio. Tu compara período com período, novembro com novembro. Sim, porque existe essa sazonalidade no nosso ramo, em tudo que é ramo. Não tem como você comparar janeiro com fevereiro, fevereiro com março, entendeu? Então, você vai ter um histórico legal quando você comparar mês a mês. O que você faturou em novembro de 22, você vai querer faturar mais em novembro de 23, né? Então, isso aí é uma coisa que me ajudou muito mesmo, porque eu sempre... depois desse episódio ali, eu já tinha o caixa, sabia quanto entrava, né? Mas depois não sabia quando saía. Não sabia quando saía. Mas depois desse episódio aí, eu criei controles, e aí cada um vai criar o seu controle, a sua forma, né? Então, eu comecei a colocar metas. E nós temos metas até hoje, em todos os setores. Entendeu? E tem um consultor meu que disse, se você não sabe aonde tu quer ir, qualquer porto é lugar seguro. Se eu sair de Porto Alegre para ir para Roma, eu vou em Roma. Ah, mas eu não sei onde eu vou, posso parar ali no Uruguai, posso parar na Argentina, entendeu? Ah, se eu quero faturar 10 mil, eu tenho que colocar uma meta de 10 mil e analisar nós analisamos diariamente o que entra. Ó, hoje entrou R$100. Opa, mas eu não vou atingir 10 mil. Eu preciso que entre no mínimo, são 22 dias úteis, eu preciso no mínimo que entre R$500 por dia em média. Né? Então, meta é muito importante. Então, você precisa saber quanto você fatura para colocar metas. E quando você coloca metas, o mundo conspira a teu favor. Conspira. Porque se você está longe da meta, tu vai levantar mais cedo, tu pode até descansar na caminhada. Ah, é 10 mil. Eu estou no dia 15 e já faturei 9. Beleza, eu vou estourar a meta esse mês. Aí você pode relaxar, descansar. Agora, se tua meta é 10 e dia 15 tu tem 2, tu vai ter que voar para tentar chegar na tua meta. E aí você começa a ter ideias, aí você começa a buscar coisas novas, aí você começa... Né? Essa é a primeira meta de faturamento. Depois tu tem meta de lucro, você tem meta de atendimento, pode ter meta de número de clientes, pode ter metas, né? Isso aí é muito importante, saber quanto você ganha e quanto você quer ganhar no mês, de mês a mês, né? Novembro para novembro, dezembro para dezembro, janeiro para janeiro, essa é a minha ideia. E aí já acompanhava por... Aí eu tinha loja, o estúdio tem tanto de meta, 3x4 tem tanto de meta, produtos tem tanto de meta, revelação tem tanto de meta. Aí o que te ajudava com esse calendário de promoções que eu tinha, que era mensal? Eu fazia uma promoção para revelação no mês tal, e a revelação não aumentava, eu não repetia ela. Que nem a meta do estúdio, do acompanhamento do bebê em dezembro, ela simplesmente duplicou o faturamento do estúdio. E eu repeti ela, por enquanto eu tinha estúdio, eu repeti ela, que eu vendi a loja de varejo já faz alguns anos. Enquanto eu tinha loja, eu repetia. A campanha que dá certo, você faz. A campanha que não dá certo, você muda. Né? Então, tinha o mês certo. Por exemplo, março era o mês, fevereiro era o mês das 3x4, porque tinha volta às aulas.
Nossa, nós faturava horrores. E hoje deve ter outras oportunidades, hoje já não tem mais tanta 3x4, mas deve ter outras oportunidades no mercado para agregar faturamento numa estrutura existente que tem um custo. Se você vender 10 mil ou 20 mil, o teu custo fixo é o mesmo. Aluguel, água, luz, né? Essas coisas é o mesmo, os colaboradores é o mesmo, vai variar alguma coisinha, se tu vender mais, vou ter que contratar mais 1, 2, tá? Então isso é uma coisa importante. Outra coisa muito importante que eu acho é saber dividir o que você ganha com os colaboradores. Nós sempre eu tive, mesmo no início eu pegava, fomos bem nesse mês, vem cá pessoal, vou dar 50 para ti, 50 para ti, 50 para ti. Entendeu? Aí depois eu comecei a botar meta e foi evoluindo. Hoje nós temos o plano de participação do resultado na empresa, né? Onde a gente distribui até 10% do lucro para os colaboradores, com 14º, 15º salário. Isso aí conta muito, 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 porque as pessoas vão buscar o mais com você, entendeu? Quanto mais nós faturar, mais todo mundo vai ganhar. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que quando todo mundo constrói a obra, todo mundo aplaude, né? Que quando todo mundo sente parte daquela obra, e eu vejo a empresa como uma ferramenta de crescimento para todos, porque tu trouxeste antes a questão assim, que a partir do teu trabalho você foi buscar novos cursos, foi buscar conhecimento, foi buscar se conhecer não só como empresário, mas como indivíduo. E eu vejo que as pessoas no universo de uma empresa estão lá colocando o seu potencial em ação, estão colocando o seu dom em ação, né? Então eu acredito que a empresa ela é uma ferramenta de crescimento para todos, né? Não só para o empresário, mas também tem que ser uma ferramenta de crescimento para quem faz parte dela, né? De aprender coisas novas e se construir Sim. nesse contexto. Então, como que você vê essa questão, assim, da construção também dos indivíduos, das pessoas se construindo junto, essa questão da atmosfera da empresa em si? Eu acho que isso é bacana, né? Então, você já disse que sempre teve uma cultura de dividir de forma informal com os colaboradores os resultados, né? A conquista que é de todos. E como que você vê essa questão da empresa num aspecto de ferramenta para crescimento de toda uma comunidade? Muito importante, por quê? Porque eu sempre vi assim, ó, hoje eu sou o patrão, mas amanhã eu posso ser o empregado. Tratar aos outros como você gostaria de ser tratado. Sempre fui muito sincero com os meus colaboradores, por mais que às vezes sejam coisas doídas para se dizer, para eles melhorarem, né? Uma pessoa que está trabalhando conosco, dificilmente a gente libera ela sem dar 3 oportunidades, que é o sinal amarelo, laranja e o vermelho. Olha, isso aqui tu está fazendo assim, nós não concordamos. Você tem que mudar. Sinal amarelo. Aí a pessoa não muda. Olha, nós já te avisamos, tu não, tem que mudar, não tem outra opção. Se você tem que mudar. Laranja. Não mudou? Olha, a próxima vez que tu fizer isso que não é para fazer, nós vamos te mandar embora. Sinal vermelho. Até essa semana eu tive um caso numa das unidades que o meu gerente fez esse trabalho e pontuando, né? E pontuando e a pessoa está mudando. Então a gente ajuda as pessoas também a serem melhores. Então... Que bacana. Isso é muito importante. Eu acredito também que a empresa é uma ferramenta de crescimento para todos, porque a empresa só cresce quando todos crescem juntos e buscam ser pessoas melhores. Porque eu acho que quando a gente melhora enquanto indivíduo, o negócio também melhora. É impossível, é físico, é matemático. O negócio cresce à medida em que as pessoas que estão nele crescem, né? Uhum. Então eu acredito que é uma visão bem bacana essa que tu trouxeste. E já temos alguns insights poderosos aqui, ó. Então, quando você coloca metas, o mundo conspira a teu favor. Tenha metas de faturamento, lucro, número de clientes, pode fazer por setor do negócio. Tratar aos outros como gostaria de ser tratado e ser sincero, não só com os colaboradores, né, mas com todas as pessoas do teu entorno, eu acredito que é uma boa
é uma boa dica, não só para os negócios, mas para a vida, né, gente? É o respeito, né? Sempre procuro respeitar, assim como eles também me respeitam. E vou dizer para ti, hoje, pessoas que trabalharam comigo há 20 anos atrás me chamam de chefe ainda. Ô chefe, não para de me chamar de chefe, né? Tipo o eterno chefe. Mas porque elas se sentiam bem trabalhando conosco, elas eram respeitadas. E temos muitos casos de colaboradores que às vezes, vou buscar outra oportunidade e voltam. Né? Por quê? Porque a empresa ela é de abraçar. Eu digo o seguinte, nós estamos numa nave chamada Planeta Terra e nós estamos fazendo uma viagem que para uns vai durar 20, 30, 50, 60, 80, no máximo 100 anos, aí 110 anos, não sei quanto morreu a pessoa mais velha do mundo. Mas nós estamos juntos numa viagem, vamos fazer essa viagem de uma forma agradável. E pensando nisso, tanto é que hoje, assim, pensando no bem-estar dos nossos colaboradores, nós já estamos trabalhando de segunda a sexta, que não muda em nada, né? Creio que para eles é muito bom, porque coisa boa. Eu trabalhei sábado e domingo durante muitos anos. E eu sei como é bom estar com a família no sábado, né? Então, a gente busca sempre essa parceria, essa melhoria, que fique bom para ambos os lados. E naquela ali da divisão de resultados, eu tenho uma frase que um irmão meu fala, que ele diz o seguinte, essa parte de dar, né? Se o egoísta soubesse o quanto ele ganha de volta dando, ele daria por egoísmo. Realmente. É bem interessante, né? E aí, entrando nesse aspecto de quanto a pessoa ganha de volta dando. Agora vamos entrar num aspecto mais filosófico, depois vamos voltar para os aspectos do negócio. Porque, para quem não sabe, essa é uma curiosidade. Eu acho que poucas pessoas sabem da tua formação em teologia, né? Teologia. Uhum. Então, para quem não sabe, meu pai é formado em teologia, o nosso convidado é formado em teologia. Então, vamos aproveitar um pouco disso. Nesse aspecto, como é que você enxerga a questão do dar, do compartilhar? Qual é existe uma medida para isso? Qual é essa medida? Até onde você pode dar? Até onde isso se torna um assistencialismo? Até onde isso é uma mola? Eu gostaria que a gente falasse um pouco, porque eu acho que é uma questão muito vigente hoje, muito pautada na nossa sociedade, a questão do dar. Então, como um líder pode dar de forma a se tornar crescimento para aquela pessoa e se existe uma medida para isso? Não, a forma não é nem dar, não é nem a gente não está nem dando com os colaboradores, estou falando, né? Sim, sim, fala de modo geral. Com nossos colaboradores não é dar, a gente tem uma troca. Olha, nós precisamos faturar tanto, se nós faturar tanto, nós podemos distribuir. Mas nós precisamos melhorar esse quesito aqui. Se nós melhorar esse quesito, nós vamos faturar mais. Então, eu vou te premiar se tu melhorar esse quesito aqui que nós precisamos melhorar. Então, a gente vai alertando o que precisa ser melhorado. Porque, às vezes, as pessoas deixam de fazer muitas coisas por falta de conhecimento. E se você passa o conhecimento para elas, elas podem. É nesse ponto que eu pergunto, na questão do conhecimento mesmo, assim, da questão de você, por exemplo, tem uma pessoa lá, você está insistindo, você vê qual é a medida que a gente tem em ajudar as pessoas, em ajudar as situações, em ajudar... Nós temos que nos ajudar na realidade. E a pessoa que não compreende isso, provavelmente não vai caminhar mais conosco. Né? Assim como acontece de muitos colaboradores que eu tive chegar e dizer, vou seguir outro caminho. A empresa também tem o direito de dizer, nós queremos que tu siga outro caminho. É para os dois lados. Tem que ser bom para os dois. Tem que ser bom para a empresa e tem que ser bom para a pessoa. Mas a empresa não tem como se adequar aos funcionários, aos colaboradores, aos parceiros. É o parceiro que tem que se adequar à forma da empresa. Porque senão nós vamos criar 80 tipos. Não tem como, é impossível. Então não é nem o dar, é uma troca onde nós vamos fazer juntos. Tem limite? Tem. O nosso limite de distribuição é um X%. Porque se eu distribuir demais, eu não tenho dinheiro para pagar as contas, não tenho dinheiro para se reinventar. Porque de tempo em tempo a empresa tem que trocar de lugar, tem que reformar prédio, tem que trocar máquina, a empresa tem que ter um capital para poder fazer essas coisas. Sim. E às vezes as empresas fazem grandes gastos na virada do digital.
Do analógico pro digital, se nós não tivéssemos uma reserva, nós não teríamos feito. Nós estamos falando de 2001, foi um investimento muito grande. Tu pode falar um pouquinho mais sobre o que é essa virada do analógico pro digital, para que quem está nos ouvindo entenda? A virada do analógico pro digital é o seguinte, você capturava a fotografia no filme e revelava no papel para poder mostrar para as pessoas. Com o advento do digital, você capturava e já manda na hora para quem você quiser, né? Aí já veio o celular. Mas primeiro vieram as máquinas digitais. Para você ter uma ideia, as seguradoras, foi o primeiro que nós perdemos. As seguradoras, o agente da seguradora tinha que tirar foto dos carros, escanear todas elas e mandar para a seguradora em São Paulo. Tu imagina o que facilitou a vida deles. Eles capturavam a foto já e já mandavam na hora para... E ali foi assim afora. Ainda se imprime muito no papel e vai se continuar imprimindo, porque a impressão no papel dá alegria. O que você quer com a fotografia? Você quer ter alegria, você quer ter uma recordação, você quer congelar um momento. E o papel faz muito bem isso. Já no celular faz também, entendeu? As duas vão caminhar junto, porque as duas dão alegria. Isso é um ponto importante. E eu acredito que, mais do que isso, né, agora puxando a brasa aqui pro nosso lado, a fotografia impressa é a tecnologia que tempo nenhum apaga, né? Porque a gente tem uma qualidade de impressão e hoje em dia, se a gente for ver os computadores, muitos computadores hoje não tem mais entrada para pendrive, CD. E quantos fotógrafos entregaram seus trabalhos em CDs, Sim, isso acontece. Conforme vai mudando a tecnologia, eu vou te dar um exemplo, a filmagem, né? O meu casamento foi filmado em VHS, não que eu seja velho, mas... Aí do VHS se transformou pro CD. Aí eu tive que ir lá no rapaz que fazia, passar tudo para CD. Aí o CD também tem tempo de validade, daí tive que ir lá e passar tudo para um HD. E não sei o que vai acontecer daqui a pouco, vai mudar de novo, então tem esse... São desafios. E a tecnologia do papel fotográfico é a que passa gerações, porque acho que você tem a questão tangível, né? Tipo, você tem na tua mão aquela memória. Você não depende de uma nuvem, você não depende de um hardware como um pendrive, um CD. Então, sem dúvidas, fica. Não é excluente, elas vão andar juntas. Vão andar juntas. Eu acredito que isso é uma tendência em muitos mercados, né? Muitos mercados do passado e do presente. A tendência é que as tecnologias andem juntas. Mesmo hoje em dia, as tendências de atendimento omnichannel. Então, por exemplo, tu compra algo no teu celular e prefere retirar na loja física. Ou, ao mesmo tempo, né, tem o contato com o produto físico no ponto de venda. Então, eu acredito que são coisas que são complementares em qualquer área, né? Qualquer área. E veja o benefício que o digital trouxe para a grande população. Tipo, nós fazia foto das crianças que não tinham condição de ter foto. Hoje, graças a Deus, tudo as criancinhas, pode ser quem for, tem condição de ter foto e tirar foto e fazer foto. Teve um grande benefício e saindo só uma comparação, outro grande movimento que vai ter, tu andou agora num carro elétrico, vai ser essa revolução quando entrar os carros elétricos que acharem uma bateria que suporte mais. Os carros híbridos vai ser outra revolução que não está no nosso ramo. Então, não é privilégio nosso, de tempo em tempo, essas revoluções acontecerem. Sem dúvida, isso é um ponto muito importante. Porque às vezes a gente diz, mas a fotografia... Claro, nós sofremos uma revolução grande. Mas a gente vê isso em todos os segmentos. Você olha, desde arquitetura, medicina, hoje em dia tem até a telemedicina, né? Você consulta pelo celular. Pelo celular. E outra coisa, às vezes o que parece uma ameaça é um ganho. É uma oportunidade. É uma oportunidade, porque nós tínhamos, eu acho que quadruplicou o número de fotógrafos. Do tempo do filme e agora. Porque para você fotografar com filme, você tinha que estudar. Claro que no digital tem que estudar também, entendeu? Mas a entrada fica mais fácil para você começar no digital. E o valor agregado é muito maior com o advento dos álbuns, da edição de foto, mesmo do Natal. A gente tinha que fazer uma chapinha nas primeiras que a gente fazia e botar na frente das fotos para aparecer Feliz Natal. Hoje em dia tu joga tudo isso aí no computador e limpa a foto. Então o ganho foi muito grande para o ramo fotográfico, muito grande. E outra que teve mais recursos, né? Então você pode trabalhar a questão de edição, com Photoshop, questão de cor. Tudo isso aí. Como é que era antigamente? Antes da gente entrar, quero falar um pouco sobre a FotoSul.
Na questão como é que era essa questão de você equalizar a luz, você preparar um ambiente, essa questão de edição das fotos, antes do advento do digital? Não tinha. Era Para bater te e entregar. fotografar, por exemplo, um casamento tinha os filtros coquim. Os mais antigos vão saber o que é. Era um filtro que você encaixava na frente da máquina para fazer aquele sombreado, tu botava para duplicar. Era tudo com filtro, né? Infelizmente, o meu amigo Coquim lá já quebrou, não teve mais espaço, porque o advento do Photoshop mudou tudo isso. Aí, para a foto ficar sombreada, eu pegava as meias da mulher, esticava e botava na frente da lente. Daí a foto ficava mais suave. Ia roubando as meias. Então, tu ia... Assim, os antigos que eu fiz o casamento, era um colete cheio, puxava do bolso. Para sair um monte de imagem, nós tínhamos um tubo de PVC cheio de vidro dentro, colado. Aí tu botava na frente da câmera e batia, daí saía um monte de imagem ao redor. Ah, era um efeito? Era um efeito. E aí... Então, para fazer aquela dos noivos lá, e os noivos aqui, e os noivos do meio se beijando, nós botava num tripé, tapava um lado da lente, batia uma foto eles aqui, daí eles iam no outro, que daí ficava virgem o filme, né? Ia no outro, tapava o outro lado, daí eles ficavam se olhando. Hoje tu faz tudo isso aí no computador. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou muito da questão de inovação. Qual que, no teu ponto, você foi uma pessoa que inovou na tua época, com o negócio que se pôs e a forma mesmo do acompanhamento do bebê, que foi uma grande inovação para o mercado da fotografia. De que forma que você entende quais são os desafios de uma pessoa que tem uma inovação, algo novo? Porque existem desafios. Você acredita que existem desafios? Até para vender uma ideia que está começando... Olha, ideias são sempre bem-vindas, mas tem que colocar em prática. Mas se você colocou em prática e tu tem que fazer muita força para ela dar certo, às vezes não vale a pena. Mas as ideias boas, aí você faz e dá certo. Né? Se diferenciar, eu acho que é muito importante você se diferenciar. Nós sempre procurávamos nos diferenciar dos demais. E aí nós nos diferenciávamos, na realidade eu era uma usina de ideia. Eu me diferenciava, todo mundo copiava. Aí eu já me diferenciava de novo. E continuava fazendo o que eu tinha inventado, e eles também, e eu já estava fazendo coisa nova. Né? Então, nós carregava em cima do carro, lembrei de uns troços engraçados. Tinha uma entreliça que o meu sócio fez, pregada de madeirinha, pintada de branco, e eu tinha um Chevette. E tinha os bagageiros, daí amarrava aquilo em cima, sabe? Às vezes estava indo pro casamento, caía aquele troço de cima. Não tinha esse cinto de amarrar, de hoje em dia amarrava com corda. Aí chegava lá e montava. Botava lá para tirar as fotos, que naquele tempo não tinha tanto recurso de promote e essas coisas que tem hoje. Então a gente tinha que se virar. E o pessoal adorava isso aí. Muitos casamentos eu peguei porque eu tinha as entreliças. Depois todo mundo tinha as entreliças. Aí nós inventamos uma cortina bonita lá com os ferros que tu erguia. Então sempre inventando coisas novas. Então é muito importante se diferenciar e colocar em prática as ideias que você acha boa. Mas se vê que não deu certo, insiste até um ponto, mas não dá para ir muito além daquilo. Né? E o que você diria, eu vejo que tem muitos jovens nos assistindo também, o que você diria a esses jovens que estão iniciando uma carreira de empreendedorismo? Quais os pontos, as dicas que você daria para essa nova geração que está nos acompanhando? Veja aí a Mariana, a Bianca. Olá, pessoal. Olha, uma vez eu veio o Flávio Gomes, o CEO da Kodak do Brasil, no tempo ainda das vacas gordas da Kodak. A Ana está nos assistindo, inclusive. A Ana, olha aí, Ana, Flávio Gomes. E ele veio dar uma palestra no CDL. E ele começou a palestra da seguinte forma. Fiz MBA, estudei em hardware, fiz MBA, estudei, mas se eu soubesse que é tão simples, eu não tinha feito tanta coisa. Para o negócio dar certo, mais e menos tem que dar mais. Um precioso insight, gente. É o tema da nossa conversa, o simples que funciona. A tua empresa vai continuar existindo se mais e menos der mais. O Gilson Graziotin era meu amigo, eu ia lá pedir sempre ia ou conversar com pessoas também, pessoas que deram certo. É bom tirar um tempo, e essas pessoas que deram certo gostam de contar suas experiências e dividir a maioria.
E eu ia lá sempre bater um papo com ele e pedir umas dicas para ele. Tinha uma mesinha na entrada lá do Graziotin, que deve estar lá até hoje. E tinha um papelzinho em cima, primeira mesa do seu tranquilo Graziotin. Era uma relíquia, porque o grupo Graziotin está dando lucro. Se o grupo Graziotin quebrasse, ia para o lixo. Então, uma empresa, ela vive de lucro. Se ela não tiver lucro, ela não existe. Então, tem que fazer de tudo para mais e menos dar mais. Tem que analisar, quanto eu estou cobrando, o que eu estou entregando, quanto está me custando, quanto está me sobrando. Quantos eu preciso fazer para pagar essa estrutura, para quem está começando. Investimentos, eu posso investir isso agora, não posso. Nunca economizei em equipamentos bons e até hoje não economizo, tendo dinheiro para comprar, é claro, para evoluir, para melhorar. Né? Então, são algumas coisas importantes que é bom a pessoa prestar atenção. Sem dúvida. E aí tu falou uma questão que é muito, muito importante, de estar cercado de pessoas que te ajudem a se construir, que façam, né, que já tenham dado certo, que tenham tido a Ângela Fernandes aqui. Muito bom esse papo, enriquecimento de ideias, a Jane, Elisa, Elisandra, Mariana. Um abraço aí para todo mundo. Ana, o doutor Francisco, teu Ô, amigo. doutor Francisco, um abraço, meu doutor predileto. O Luciano, Jupa, um monte de gente nos assistindo. André, a Kelly, Maravilha, Bianca. abraço para todo mundo aí. E a pergunta é a seguinte, você falou de pessoas de valor no nosso entorno. E eu gostaria de falar um pouco sobre o estilo de vida. Qual que você acredita que é o estilo de vida de um líder? E quais são seus hobbies preferidos? Compartilha com a gente, eu sei, mas eu quero que compartilhe com o pessoal. E como eles influenciam no sucesso do empreendedor? A forma como você conduz a sua vida, como que ela influencia no teu sucesso enquanto empreendedor? Olha, é que nem eu falei, o Gilson Graziotin, né? Li os livros dele, conversava com ele, pegava ideia, porque na realidade muita coisa se copia, coisas que dão certo. A pessoa de sucesso é aquela pessoa que deu certo, que fez, que empreendeu, que deu certo, que não quebrou, né? A que quebrou também tu aprende muito com ela, tu aprende o que não se deve fazer, e nos Estados Unidos, até onde eu sei, valoriza-se muito bem isso, que a pessoa que quebrou e ela vem de novo, ela vem com outra força, ela já não comete os mesmos erros. Tudo isso aí ajuda os outros colegas que eu visitava, eu olhava o que eles faziam, nós conversávamos, trocávamos ideia, muita coisa eu trazia, mudava, trocava, entende? Nos congressos que eu ia em São Paulo, não perdia um, eu acho que tem que se ir se evoluindo e buscando conhecimento. Excelente, tu trouxe o ponto do conhecimento, mas eu digo no ponto de vida fora da empresa. Por exemplo, estou fora da empresa. Com quem que eu vou me relacionar? O que que eu vou fazer? Eu acho que isso aí é de cada um, né? Se eu posso falar de mim, dos outros eu não posso falar. Uns gostam de andar a cavalo, outros gostam de andar de moto, outros gostam de pescar, outros gostam de jogar bola, outros gostam de caminhar, outros gostam de ficar em casa com a família. E o grupo de relacionamento das pessoas também é de cada um, né? É muito complexo. Eu busco sempre andar com pessoas assim que sejam parecidas comigo, que pessoas que tenham o mesmo sentimento. Mas eu digo assim, no ponto de vista de um hobby, por exemplo, eu sei que você gosta muito de pescar. Como os teus hobbies te auxiliam a ter boas ideias, a ter insights, é importante... Tu limpa a mente, né? Tu limpa a mente. Eu, quando estou lá no meio do rio, olhando a linha, eu limpo a mente. Quando tu limpa a mente, vem os insights. E você andar estressado, você, de repente, te fecha um pouco os olhos. Então, eu sempre tirei tempo para mim, sempre busquei ter um tempo para mim, porque eu creio que... Mas isso é uma coisa minha, não quero dizer que vai servir para os outros. Tem alguns pilares na vida que precisam ser respeitados. Em primeiro lugar, Deus... Família, você tem que ter tempo para Deus. Eu tenho que ter tempo para Deus, vou falar de mim. Eu tenho que ter tempo para a família, mas eu tenho que ter tempo para os amigos e eu tenho que ter tempo para o meu lazer. Tem mais pilares, mas esses 4 eu acho os principais. E aonde você só trabalhar, ou se você só ficar com a família, ou só trabalhar, ou só ficar com os amigos, não. Eu acho que você... Eu procuro manter esses pilares equilibrados, né?
Excelente. E é muito importante isso porque muitas vezes os empreendedores esquecem de tirar um tempo para si ou qualquer pessoa, né? Tirar um tempo nem que seja para caminhar na rua, para ver uma coisa diferente, porque essa questão de limpamento eu acredito que é muito importante no dia a dia do empreendedor, né? Ter um momento com a mente limpa. Muito, muito importante. E eu tive um insight numa pescaria, até que eu vou contar, porque isso aqui é uma coisa tremenda. Eu ia pescar com meus irmãos e eu tinha lá, o quê? Uns 21, 22 anos. Mas eu não gostava muito, assim, de limpar peixe, né? E chegava na hora de limpar peixe, eu fugia. Aí, um dia desses, eles estavam limpando os peixes lá e me chamaram, e eu peguei o barco e fui lá pro meio da barragem. E fiquei, eu acho que umas 5, 6 horas lá, pescando. E, de repente, do nada, veio aquele pensamento. Você não pode fazer tudo o que gosta. Mas você tem o poder de gostar de tudo que faz. A partir daquele momento eu comecei a dizer para mim mesmo, eu gosto de limpar peixe. Veja bem, nós não temos o poder de fazer tudo o que gostamos, porque eu posso estar num hospital, eu gosto de viajar, mas não tenho dinheiro. Eu gosto de um avião, mas não posso comprar. Eu gosto de andar com aquela pessoa, mas ela não quer andar comigo. E ali vai afora. Então, eu não tenho esse poder, mas o poder de gostar de tudo que eu faço, esse poder eu tenho. E eu comecei a dizer, hoje na pescaria, eu tenho meus equipamentos de limpar peixe, minha luva, minha faca, meu escamador, e ninguém mete a mão. Não tanto assim, né? Mas eu me boto a limpar os peixes, porque eu gosto de limpar peixe. Porque eu falei para mim que eu gosto de limpar peixe. E um consultor meu, o Risadinha, ele era muito bom. E ele me disse uma vez, me fugiu agora o que ele me disse, mas já vem. E eu tô usando isso aí para tudo, entendeu? Para coisas que às vezes é importante que eu faça aquilo, mas eu não gosto. Não, mas eu gosto de fazer. Me lembrei o que ele diz, o cérebro é burro. O que você falar, ele vai aceitar como verdadeiro. Se eu externar que eu não gosto de limpar peixe, quando eu for limpar peixe, ele vai mandar para mim, tu não gosta de limpar peixe. E aquilo é ruim, tu se sente mal de fazer. Como eu inverti isso, eu gosto de limpar peixe hoje, sinceramente. Eu pego e limpo os peixes, tenho minhas técnicas, aprendi. E em muitas coisas na vida pode ser usado isso, para você melhorar em alguns quesitos. E aí agora, para a gente falar um pouco sobre o Grupo Fotosul, a transição. Como foi a transição da Fotos Corteganha para o Grupo Fotosul? Porque nós viemos do varejo, depois nos tornamos atacado e hoje indústria de tantos produtos dentro do mercado da imagem. Conta pra gente um pouco sobre como foi essa transição, essa história e a história da Fotosul. Foi naturalmente. Dentro do que eu falei, mais e menos tem que dar mais. Muita gente quebrou tentando salvar o negócio, as lojas, com revelação, pagando um aluguel caro. Muita gente quebrou tentando fazer isso. Eu não fui contra a correnteza. Quando veio o advento do digital, que o analógico estava indo embora, como eu controlo os números e tenho metas, em 2001 que começou. Estourou mesmo em 2003. Mas eu sabia, porque de 2001 a 2003 eu vi. Janeiro de 2001 eu revelei 1000 filmes. Janeiro de 2002 eu revelei 800 filmes. Janeiro de 2003 eu revelei 300 filmes. A queda foi mais ou menos assim. Mas se eu não tenho a revelação de filme, que me ajuda a pagar o aluguel numa Moron que eu tinha, né, que me ajuda a pagar aluguéis caros, eu tenho que mudar o meu negócio. E para agregar valor, como a gente comprou aquele equipamento muito caro, e começamos a revelar, e o faturamento no profissional, que era, vamos dizer, 1000 filmes, me dava 10 mil. E de repente o profissional estava me suprindo. O profissional era, digamos, a Fotosul. A Fotosul estava suprindo para pagar o aluguel e muito mais. Só que eu não precisava estar na Moron para atender o profissional. Mesmo que o profissional pagasse o aluguel da Moron, eu não preciso rasgar dinheiro. Eu podia pegar um lugar mais em conta.
Então ele aconteceu naturalmente. E eu fui fechando as lojas, eu fui fechando as lojas. E eu tinha reserva, senão eu tinha quebrado. E a minha reserva foi, até que chegou quando estava quase no fim, daí o profissional já equilibrou e já puxou para cima e a gente mudou todo o conceito. Até quando fomos para lá, levamos a loja de varejo junto ainda, mas logo em seguida fechamos, porque não tinha como. E já vendemos a outra, né? Porque não tinha como tu atender o cliente e ser concorrente dele. Então, a gente tomou a decisão de... Mas isso já num segundo momento. E falando em futuro, como você vê o futuro tanto dos negócios, do mercado em si, e também o futuro, podemos dizer, geral, o futuro da nossa nação? Não politicamente, mas do ponto de vista de como serão os negócios, as relações de trabalho, como que você vê esse contexto nos próximos anos? O Brasil é o celeiro do mundo. O Brasil é o celeiro do mundo. Eu vejo bem para o Brasil. O Brasil é uma terra de oportunidade. Eu tenho amigos que foram agora para o exterior, ficaram lá 15 dias, e eles voltam dizendo, olha, nós estamos no lugar certo. Aqui é o lugar da oportunidade, é o lugar onde quem trabalha tem oportunidade de fazer. Eu vejo, bom, e do nosso ramo, ele continua bom, ele continua melhorando, né? Se inventando coisas novas, agregando valor. Porque qual é o motivo da existência do nosso ramo? É levar alegria para as pessoas, nós temos que entender a essência. É a alegria de ver uma foto tua quando era um bibelozinho lá. E se eu não tenho essa foto? A memória, das vezes, a gente, ela trupica um pouco e falha um pouco, aí você tem aquela recordação, aquele quadro na parede, né? Ou mesmo a foto no computador, mas eu tenho muito quadro, eu gosto, e olho, e cada vez que eu olho me dá alegria, me vem recordações boas daquele tempo, né? Que tu não me incomodava tanto. É brincadeira, o Rodrigo não incomoda. Né? Então era um bibelozinho, um minhonzinho. E quais os planos que você vê sobre o Grupo Fotosul? A gente vê o Grupo Fotosul indo adiante, se construindo, enfim. Como que você vê o futuro desse projeto? Você imaginou que um dia a Fotosul seria o que é hoje no mercado, da forma que é, quando você começou? Porque, pelo que você contou da sua história no início, você começou, por acaso, no mercado da fotografia. E esse mercado, quem que chamou quem? A fotografia te chamou, você chamou a fotografia? Você imaginava que o negócio tomaria essa proporção e como você vê o futuro? Muito bem, ó, é uma boa pergunta, né? A fotografia, eu creio que ela vai continuar por muito tempo ainda, né? Se reinventando. Nós, da Escorteganha Fotosul, eu já me reinventei várias vezes. Tanto nessa passagem da portinha de igreja fazendo batizado para uma loja, para várias lojas, aí volta para o profissional, direciona. E eu trabalho em cima de números e dados. Se em algum momento mudar isso de não pagar mais o aluguel, de não pagar mais as contas, nós vamos ter que nos reinventar de novo, usar a estrutura que nós temos e seguir os caminhos. Eu sempre tenho um problema bom nos empreendimentos que eu faço. O meu problema bom qual é que é? Em pouco espaço de tempo está faltando espaço no que a gente está fazendo. Mas isso não é mérito meu, isso é mérito de Deus, que todo dia eu peço para Ele me conduzir, me dar ideia, me dar estratégias, e Ele pode. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todo lugar, Ele pode todas as coisas, e Ele sabe tudo, o antes, o amanhã. Isso são os atributos dele. Então nós vamos dançar conforme a música, meu filho, né? Eu não gosto de dar soco em ponta de faca. Sempre vai ser análise em cima de dados e números. Eu vi muitas empresas quebrarem porque eles faziam de um jeito e a coisa mudou e eles acharam que iam mudar o mundo. Provavelmente não tinham os números e daqui a pouco começaram a pagar para trabalhar, e tudo que ganharam em vários anos de trabalho dentro de um segmento que dava lucro,
querendo trazer aquilo de volta, eles venderam tudo que tinham e terminaram como começaram, sem nada. Entende? Então, nós vamos dançar conforme a música, vamos ir fazendo as ações necessárias e as mudanças necessárias, sempre vamos estar peleando, não se entregamos. E você imaginou algum dia que o negócio seria dessa forma, que se construísse dessa forma? Quando você começou na fotografia, o que você imaginava? Como você viu o futuro? Mas a gente nem tinha muito tempo de pensar, era pau, e de segunda a segunda, e sábado e domingo, ia trabalhando, ia fazendo, ia... Não, sabe, sempre botando meta, sempre quando vem os insights, colocando em prática as ideias e praticando o que dava, o que não... E eu acho que não. Eu acho que a gente vai indo e o futuro a Deus pertence. Vai surgir alguma oportunidade, a gente já errou várias vezes, compramos máquina que não deu em nada, investimos em coisa que não deu em nada, não é só acerto, gente. Nós tomamos cachaça, mas caímos tombo também. Então, eu acho que só que você tem que ter essa percepção de continuar investindo no que está dando certo e ter essa percepção também de abandonar o que não está dando certo. Isso aí serve para todos os ramos. O próprio Gilson Graziotin teve uma ideia de abrir a Via Raquel, quem lembra da época? Que era uma loja só de mulher. Na época ele rasgou sei lá quanto, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões. Que ele abriu, mas em 6 meses ele abriu e fechou. Não deu certo. Os mais antigos vão lembrar, era ali onde é que pegou fogo, ali no Guiné, ali, a Via Raquel. Isso aí eu aprendi com ele sem ele me falar nada. Aquela parte de aprender, entendeu? E para finalizar, quais são itens indispensáveis ao líder e ao empresário? Quais são os pontos, na verdade, para qualquer pessoa que quer alcançar aquilo que deseja? 5 pontos. Mexaria, aí tu quer matar o velho. É o simples que funciona, pode ser menos, então. Tá, então vamos lá. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem para ti. Ponto 1. Certo? Honestidade. Honestidade é muito importante. Eu vou contar uma. Isso aí vale, vocês não sabem, porque o diabo está sempre tentando. Na época vinha os filmes Propac, uma caixa de Propac vinha 50 filmes. E tinha escalco ali, né? E os controles deles não eram bons, tanto é que ele quebrou e ficou endividado porque roubaram até as cuecas dele. O seu Basílio Escalco. E eu fiz uma compra e me mandaram 50, uma caixa a mais. Quando eu conferi, o que eu fiz? Fui lá, digo, essa caixa aqui não é minha. Ninguém ia saber de nada. Ninguém ia descobrir. Provavelmente eles ficaram para ele aquela caixa, porque os colaboradores mesmo. Só que quando eu me olhasse no espelho, eu ia saber que eu tinha pegado algo que não era meu. Tá? Então, honestidade. Tá? Faça aos outros o que você quer que faça para ti. Honestidade, respeito ao próximo. Respeitar as pessoas. Né? Respeitar as pessoas. Tem uma coisa que a gente não pode deixar de fazer, que é a divulgação do seu negócio. Publicidade. Se você tem condição, faça, gaste. Se tu não tem condição de gastar, invente. Faça alguma coisa que não dê despesa. Divulgue o que tu está fazendo. E o quinto, então, precisamos ver as coisas como elas são e não como gostaríamos que fosse. Sabe os conselhos, né, pessoal? Porque é o seguinte. Esse setor aqui está dando prejuízo, mas está indo. Um dia dá lucro, um dia dá prejuízo. Precisamos ver as coisas como elas são. Não é frase minha, e não como nós gostaríamos que fosse. Vai melhorar. Isso, aquilo, e nunca melhora. E aí tu fica sofrendo a conta-gota, que nem disse um outro consultor meu. Não tem meia injeção. Ou tu enfia a agulha ou não enfia. Esse é o meu amigo, o Dr. Francisco, sabe? Entendeu? Dr. Francisco, tem insights teus aí também. Então, assim, algumas coisas assim que... Essa é do Jack Welch, o maior CEO da General Electric.
Ler, eu li o livro dele, muito bom o livro dele. Muita coisa boa aprendi com ele. Por quê? Por que essa frase é importante? Porque você deixa de resolver as coisas porque você fica imaginando que vai ser melhor. Não, tu precisa ver como é. Nós estamos com esse problema, nós temos que resolver. E o último, para encerrar, que eu vou dar 6, vou dar uma a mais. Olha, era menos de 5, já estamos no 6º. A maior preguiça que existe é a preguiça mental. Insight valioso. Preguiça de pensar. Porque para te resolver um problema, tu tem que parar, tu tem que pensar. E vou dar mais um também. Não dê respostas. Se algum colaborador teu te perguntar, onde é que eu boto esse celular, patrão? Onde é que tu colocaria? Provavelmente ele vai dizer onde é que tu diria para ele. Eu colocaria aí, mas é bem aí. Você vai parar de receber perguntas que as pessoas gostam de uma bengala, gostam de se escorar. Se eu botar aqui e der errado, não é culpa minha, é culpa do patrão que disse que era para botar ali. Tanto é que hoje ninguém mais me pergunta nada. Então seria autorresponsabilização também é uma boa... Bacana. 7 dicas, então. 6? 6. Tá bom. Então, pessoal, obrigado mais uma vez por ser o nosso primeiro convidado. Eu que agradeço a oportunidade aí, peço desculpa de ter falado alguma bobagem. Se aproveitar alguma coisa, eu fico feliz e que seja útil aí nos empreendimentos de vocês, aí eu vou ficar mais feliz ainda, porque eu quero que vocês vão bem na vida, vão bem nos seus negócios, bem com a sua família, tudo de bom. Isso aí, obrigado a todos que nos assistiram. O Roadcast volta no dia 22/11, às 10 horas, com mais novidades. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Provavelmente não vou estar aqui, sorte de vocês, hein?